Boa tarde e boa noite e também bom dia, pois temos alguns alunos na Europa. É ótimo novamente estar com vocês na 10ª classe do nível intermediário. Já com isso terminamos a segunda parte deste ciclo. Sempre dizemos que este ciclo tem 3 partes e esta é a última, a final, a lição final do nível intermediário. Olá, Ricardo, como está? Olá, bem-vindos novamente. Parece a última classe, mas na verdade é o início de um novo ciclo que vai começar depois. Os amigos que nos veem na tela, no nível fundamental e intermediário. Então, bem-vindos novamente ao curso de Kabbalah do Bri Baruch, do Centro de Educação da Kabbalah para o mundo inteiro. Como essa é uma classe que tem a ver com fazer um resumo, e em vez de perguntas e respostas, basicamente de tudo que passamos até aqui, vocês poderão fazer perguntas de todo este ciclo e também perguntas e dúvidas do nível fundamental. Nós queremos fazer uma classe diferente, Ricardo. Um diálogo. Irmos nos perguntando algumas coisas para que possamos juntos compreender e fazer coisas e também temas mais profundos para deixar este gosto a vocês do que é o novo nível. Vocês já sabem, mandem perguntas e tentaremos respondê-las. Quando uma pessoa chega a Kabbalah, ela chega efetivamente obscura, digamos assim, para não usar uma palavra que não é tão positiva como cega, então chega na sombra. E o descobrimento da Kabbalah é uma revelação de algo que está sempre oculto. Então, a partir do primeiro livro que se escreveu da Kabbalah, que é a sabedoria do anjo Raziel, ou seja, o anjo oculto, algo assim, à medida que a pessoa vai estudando, isto sempre vai se ocultando. É como algo que você vai alcançar, tenta e novamente não alcança, foge. E nisso, nós gostaríamos com vocês dividir para que vocês tenham uma clareza que este método é assim, este método é o método da ocultação e revelação. E também vocês terão que entender o que vamos dizer, para nós também nos dá a ocultação. Em que aspecto? Nós poderíamos aqui, na última classe, usar essa oportunidade e contar-lhes muitas das maravilhas que vivemos, nas conexões que sentimos, as coisas que presenciamos, mas não podemos fazer. Ou seja, temos que ocultar também, porque algo está em transição. Quando vocês começaram a escutar, para muitos de vocês, conceitos, ideias, palavras, pensamentos que talvez nunca haviam escutado e talvez nunca haviam pensado que fosse assim. Por exemplo, classes que nos marcam no primeiro ciclo fundamental, por exemplo, a segunda classe, quando falamos da percepção da realidade. E o que transmitimos a vocês, ou seja, que essa realidade é uma ilusão, então pode ser uma informação que ficou ali, talvez nem registrada como algo importante. Mas como então, se agora me é ocultado este conceito dessa realidade,
Observem vocês. E nós partimos então falando que esta realidade não existe. E falamos nessas classes que há duas realidades. Uma que você percebe com os cinco sentidos, que é enganosa, e uma realidade espiritual. Depois nos dizem que essa realidade espiritual é uma subida através de graus, que são 125 níveis. E nós falamos que também não sabemos com certeza o que se sente em cada um dos graus. E novamente passa a ser uma informação ocultada. E falamos com vocês que em algum instante, algum momento, a pessoa está num grau e a única coisa que sabia é o grau anterior que vivia, porque o novo grau não conhecia. Então começa a conhecer. Portanto, vamos descobrindo uma série de conceitos e ideias que vai gerar em nós uma série de questionamentos, reflexões, muitas vezes exclamações de surpresa, algumas de incredulidade. Quando, por exemplo, falamos do livre-arbítrio e estudamos e lemos o artigo A Liberdade do Baha Salam, nos dizem que tudo está determinado desde o alto, que a única coisa que podemos escolher é o meio ambiente. E quando falamos do meio ambiente, falamos do ambiente, daqueles que desejam, buscam a mesma meta. Portanto, nos falam de um método e nós explicamos o método. E vocês que a princípio, em algum momento estiverem em um grupo, ou denominação, ou crença filosófica, etc., psicológica, ocorre que este método tem certas linhas bem definidas. Um professor que acreditamos completamente no que ele nos ensina. E temos que aceitar seu ensinamento, porque este professor é da linhagem de cabalistas. E vocês escutam que há cabalistas desde Abraão, Moisés, Shimon Bar Yochai, Zaque Luria, Baha Salam, Rabash e Michael Lightman. E vocês? É revelado algo que estava oculto, porque não conheciam. Quando chegamos, não sabíamos que havia essa linhagem espiritual de homens que eram uma única alma manifestada em vários corpos e pessoas. Depois, o segredo Shamat-1. Não há outro além dele. Que ele, que é o Criador. Então, nos apresenta um cenário no qual a existência completa é ele. E nos dizem que, certamente, a Torá, o Criador, a Torá, e Israel são um. O que é isso, um? E a pessoa escuta o conceito, e no mesmo conceito, ideias, há também ocultação em vários níveis. Depois nos dizem que estamos em Lolishma e temos que passar para Lishma. E como fazemos isso? Sob um parâmetro, ou digamos um limite, que se chama Marsom. E quando passamos o Marsom, descobrimos e revelamos algo. Portanto, cada conceito, cada ideia, cada pensamento e reflexão tem uma ocultação. E chegamos ao segundo nível, Ricardo, o intermediário, que já parecia ser como estes filmes que nós somos seguidores, Guerra das Galáxias, Senhor dos Anéis, e começamos
a mostrar um mundo que não conhecemos e que chamamos Ein Sof. E partimos dizendo que há um Criador que ninguém conhece. Não podemos falar dele porque não temos alcance. E que alguns chegaram a um nível que podem nos transmitir, sim. Então, isso está oculto. Mas há alguém que tem um grau de realização e alcance que nos revela. E nos mostram que há um Criador que criou um vaso, e este vaso recebeu um atributo, deseja receber. E dizemos que este Criador é o desejo de doar. Nenhum de vocês lembra? Ninguém aprendeu que foi assim. Portanto, a pessoa está diante de uma revelação de algo oculto. E começamos depois e nos dizem que este é um processo que se viveu em 4 fases, mais a fase 0. E eu tenho que encontrar nessa mensagem, nesta fase, toda a ocultação de uma revelação completa do sistema geral. E aí, vimos juntos como o homem não participa de nada. Tudo o que vimos através dessas classes, a última classe recém vimos quando aparece Adam Arishon, que poderíamos dizer que é a conexão com o que conhecemos, a vida física ou a vida humana. Portanto, por 8 classes, neste nível, vimos um sistema do mundo de Ein Sof. Um sistema de mundos, um sistema de Sefirot, Partsufim, que fomos construindo juntos. Toda essa realidade que os cabalistas nos mostraram. Portanto, a pessoa está aqui em que tudo que a pessoa aprende na Kabbalah sempre é algo que estava oculto e que deve ser revelado. E nós entramos numa série de ensinamentos que havia uma série de nomes que nunca havíamos escutado. E falamos de Rosh, Tor, falamos de Tabur, falamos de Galgalta, falamos de Reshimon, palavras que não conhecíamos e que estavam ocultas. E fomos descobrindo juntos todo este conhecimento chamado mundo superior, o que chamamos mundos superiores. Ricardo, como na tua experiência de vida, depois de 11, 12 anos que está estudando Kabbalah, poderia anexar, conectar tudo isso aos mundos superiores com a tua experiência de vida, da experiência da vida e desenvolvimento da sabedoria. É difícil falar para uma pessoa que isso é apenas teoria. Este é o problema. Porque o problema da sabedoria e de toda a ciência é que se não há sentido de sensação, não é verdade. E estas são palavras, estruturas, que a pessoa deve sentir isso, transmitir isso. Não é fácil para mim falar de mundos superiores
enquanto discernimentos de como trabalhar, sem que a pessoa tenha este alcance, não sabe reconhecer o que os cabalistas dizem, que só se pode denominar o que se revela, então não podemos, por enquanto, no nível que está nosso aluno, falar disso. Portanto, a pergunta, temos que saber qual a razão de saber a estrutura. Tem uma razão. Como toda ciência, a pessoa deve saber que, neste caso, há várias ações que ocorrem quando a pessoa estuda a estrutura dos mundos superiores. Entende primeiro, desde a sua origem, e como diziam, descem até este mundo, com o avanço do desenvolvimento das Reshimon, e assim depois pode fazer o caminho de volta, que este desejo de querer entender o que está escrito, ou que os cabalistas escreveram, atrai de certa forma a luz que reforma, que a pessoa vai mudando, percebendo o que está escrito, que depois fica mais fácil de revelar. Há vários fenômenos que ocorrem. E tudo isso é um sistema de preparação no nível intermediário e fundamental. E o que é a preparação? No fundo, para realmente o próximo nível. O jovem, ou de novatos, que vai começar agora em outubro, vai chegar um e-mail e vamos esclarecer mais o fim da classe. Os dois ciclos que estão terminando, tanto o fundamental quanto o intermediário, vai prepará-los para a nova etapa, onde há uma etapa mais interessante, porque é uma etapa mais prática. É uma etapa onde a pessoa começa a entender qual o papel que tem com respeito ao grupo, quais as definições que havia visto no nível fundamental e intermediário, e como pouco a pouco, isso começa não a materializar-se, mas a assentar-se na pessoa com respeito ao que a sabedoria fala. Porque a sabedoria só fala de conexão. Da conexão entre a pessoa e as criaturas e da pessoa e o Criador. Sempre a relação entre luz e vaso. Neste espaço, nesta relação, é onde estão os mundos. Mundos superiores espirituais que estudaram nesta parte. No nível intermediário da estrutura da criação. E como foi se desenvolvendo esse discernimento do desejo de receber neste mundo, etc. E agora vão começar a descobrir como isso começa a interagir entre vocês. Vocês com o Criador, o grupo, a realidade. E pouco a pouco começam a entender qual o processo que deve realizar para avançar. Assim que vem uma etapa mais interessante ainda, porque vão mudar um pouco mais a teoria da estrutura para algo mais vivenciado, de sensação, para que possa vir tudo isso. Porque a mente segue o desejo, e essa é uma lei. Então vocês começam a dizer, a desejar, querem se desenvolver, a mente começa a fazer perguntas de como alcançar isso. Mas se não há carência, no nível particular, se não há forma de saber o que deve se desejar ou até onde chegar, realmente não há como realizar os atos, os discernimentos, essa busca interna, para depois revelar o estado que se deseja. E nessa etapa seguinte, vão começar a trabalhar um pouco nisso. E vão começar a conhecer mais como funciona tudo isso. Assim que falar agora, como os mundos superiores, ao longo do tempo que a pessoa chega, e pode levar a uma vivência, vão começar a descobrir por vocês. Eu não posso transmitir. Não que não queira, mas é melhor que vocês vivenciem com os professores que terão, que são grandes amigos nossos, grandes professores de Israel, e vão conduzir vocês na nova etapa que devem viver. Obrigado, Ricardo. Então, vamos fazer uma revisão estrutural no aspecto geral do que vimos em 30 minutos. Depois, perguntas para os amigos. Bom, está colocado aqui no tablet
Antes de mais nada, essa estruturação. Antes de começar a ver o que está aqui e analisá-lo, vou pedir que a parte de produção esteja pronta. Vamos colocar um vídeo que temos que lembrar que tudo que estudamos, tudo que aprendemos, toda essa estrutura da criação deve ter uma conotação que é a intenção. Todo conhecimento, se não tem intenção, é somente conhecimento. A intenção é o que determina que este conhecimento seja algo vivo em nós, real. Então vamos escutar do nosso querido Rav, num vídeo que nos fala sobre isso. Eu posso dar uma garrafa de Coca-Cola a um amigo e vai ser uma ação espiritual, ou posso falar dele sobre um livro de Kabbalah e que seja uma ação unicamente material. Se nós queremos saber o que se diz no livro, com nossa mente animal, nós aprendemos o TES, o estudo das Sefirot, como matemático. Então, isso se chama uma ação material, corporal. Se nos sentamos juntos e nos divertimos e temos a intenção que isso nos conecte e revelamos em nós a capacidade de revelar a espiritualidade, então é uma ação espiritual. Não há diferença entre as ações, só na intenção. Bom, então, vamos lá? Lembrar que a intenção é o que determina a nossa realidade. Aqui vamos ver juntos agora no tablet. Se vocês virem aqui, essa é a estrutura básica para vocês sempre possam pensar com base nisso. Há 5 mundos, 5 Partsufim e 5 Sefirot. Se vocês multiplicam 5 por 5 e por 5, dá 125. E é isso que a Kabbalah ensina, que são os 125 níveis ou graus que separam nosso mundo que se chama Olam Hazeh. Portanto, nós temos aqui as duas realidades. O nosso mundo e o mundo superior. Então, os cabalistas nos dizem que Olam Hazeh é o mundo inferior e passando a barreira chamada Marson está um mundo superior. Ou seja, Olam Hazeh é a nossa realidade. Nosso mundo, pergunta o Ricardo, sim, a realidade que percebemos e sentimos como real, com os 5 sentidos. Isso. Agora, Ricardo pergunta, posso perguntar ou não? Bom, espera um pouquinho. Bom, então por que dizem aí que são 5 Sefirot? Quando eu havia entendido que eram 10. Obrigado, são 10 e vamos explicar depois. Sim, podem confundir as pessoas, podem se confundir. Então vejam vocês nessa imagem. Isso é o que conhecemos com a estrutura da criação. Está antes de tudo isso, está em Ensof, e o mundo de Ensof foi antes de tudo isso.
Depois vamos colocar em Sof aqui no início e também a partir dele deriva o resto. Portanto, o mundo de Ensof são os 125 níveis, ou seja, o mundo superior. E há toda essa graduação de vários níveis. Agora, como que se dá os 125 níveis? Vamos especificar da seguinte maneira. Nós tomamos aqui um ponto azul e misturamos com um ponto vermelho e juntamos com um ponto, uma esfera dessas 5, então temos uma estrutura então de um mundo ou partsufim e uma sefirot. Depois tomamos o mesmo mundo, então são 5 mundos, diz Ricardo, e cada mundo tem 5 partsufim. Isso mesmo, e cada partsufim, ou seja, cada partsuf tem 10 sefirot ou 5 sefirot. Vamos explicar depois. Então um está dentro do outro? Sim, um dentro do outro. Mas o que queremos dizer então é que um nível está composto de um mundo, um partsuf e uma sefirot. Depois, o segundo mundo está composto do primeiro mundo, o segundo partsufim e a segunda sefirot. E assim vai sendo. Isso forma o que conhecemos como escada. Ou seja, cada nível é a combinação dos 5 mundos ou 5 partsufim. E cada um destes graus, ou degraus, e nós dizemos escada porque o Bossulam significa o Senhor da escada. Ele nos mostrou que vamos ter que trabalhar por meio desse desenvolvimento destes 125 níveis. O que podemos destacar aqui? O primeiro é que a pessoa só conhece o grau onde está. E se nós hoje estamos neste grau, o superior para nós vai ser o próximo grau, este aqui. Portanto, se eu estou num nível, quando eu digo superior, estou dizendo um novo grau do Criador. Portanto, todos os outros níveis estão em ocultação. São níveis a se alcançar graus onde tenho que me esforçar em ir descobrindo e revelando. Ok? Vamos agora fazer então a lembrança dos mundos. Quais são os mundos? Vamos fazer isso de forma que possamos entender. Vamos fazer como um vaso. Portanto, o mundo mais distante, por dizer assim, do ponto de vista do maçom para cima, ou seja, do nosso mundo para cima, o mais distante, e se fosse de cima para baixo primeiro, é o mundo de, vamos escrever com outra palavra, o mundo de Adam Kadmon. O segundo mundo, que está incluído dentro de Adam Kadmon, é o mundo de Atzilut. O terceiro mundo, que está incluído dentro de Adam Kadmon e dentro de Atzilut,
é o mundo de Beriá. O quarto mundo, que está incluído em Adam Kadmon, Atzilut, Beriá, é Yetzirah. E o quinto mundo, que está incluído em Adam Kadmon, Atzilut, Beriá e Yetzirah, é Asiá. Ou seja, os 5 mundos estão contidos dentro de Adam Kadmon, os 4 mundos restantes de Tzilut, depois os 3 de Beriá, Yetzirah e até Asiá. Portanto, quando vimos nas classes, o que nós vimos? Depois que vimos os 5 mundos, nós analisamos e vimos em detalhes os Partsufim, do mundo de Adam Kadmon. E dissemos que havia 5 Partsufim. Lembre, o primeiro, que estava mais acima, era Galgalta. O segundo era Ab, o terceiro Sag, e bem longe vimos Ma e Bon. Então, do mundo de Adam Kadmon, vimos os 5 Partsufim e nós vimos em detalhes. E o que vimos ali? Vimos que todos eles tinham uma estrutura de um par ordenado. E este par ordenado também poderia ser escrito assim, isso como uma fração. Nós chamamos, os cabalistas ensinam, que se chama Reshimó. Isso, composto de 2 fatores. Um fator da luz, que se chama a intensidade da luz, com relação ao aviut, ou ao desejo, a espessura do desejo. Portanto, quando havia isso acima, Itlabshut acima, havia aviut abaixo. Então, quando a parte superior desta Reshimó, Itlabshut, e o aviut, a parte inferior, tinham equivalência de forma uma com a outra, este é um atributo de doação. E é um grau de Biná. Sim, é como ação de Biná, propriedade de Biná, de doação. Agora, quando diz equivalência de forma, significa ter o mesmo valor. Mesma unidade, ou seja, tem uma relação que se... Como é que é a palavra? A quantidade de luz é de acordo com o desejo ou a espessura do vaso, pela quantidade de luz. Então deve haver uma concordância. E quando ocorre isso, é uma característica como se fosse a força de Biná, de doação, cada vez que há essa relação de igualdade. Há uma correlação entre a quantidade de luz e a quantidade ou espessura do desejo. E nós vimos também que aqui em Sag se produz um ato transcendente no desenvolvimento do mundo de Adam Kadmon. Por quê? Porque aqui se produz tudo o que chamamos como processo da descida da luz para o nosso mundo. Daqui vimos
Nekudosag, mundo Nekudim e Vilma Sefirot. Vamos deixar a Sefirot aí para tomá-las agora. Portanto, cada um dos mundos que vamos colocar aqui, entre parênteses, que é Atzilut, Biriá, Yetzirá e Asiá, cada um deles tem também 5 Partsufim, certo? Colocamos aqui e demos o exemplo de Adam Kadmon com 5 Partsufim. Mas dentro de Adam Kadmon, quando aparece Atzilut, também tem 5 Partsufim, Biriá também, e alguns destes nomes se repetem. Não sentem o mesmo grau, nem intensidade de luz que os outros. Pode ser que apareça, por exemplo, Abba Veima, apareça Atzilut, em Atzilut e também em Yetzirah. Mas é um grau distinto, é um Partsuf distinto, certo? Então, nós estamos falando aqui que estes 5 Partsufim do mundo de Adam Kadmon têm seu próprio nome. E vamos agora então ver o terceiro. A terceira coisa que são as Sefirot. Então, o meu querido amigo de alma, Ricardito, fez menção de que são 5 Sefirot e 10 Sefirot também. Então a pergunta foi: são 5 ou 10? E a resposta afirmativa é que ambas as respostas estão corretas. O que os cabalistas nos dizem? Que a estrutura das Sefirot funciona com base em que há 5 Sefirot que formam a estrutura da criação, mas que 10 é a estrutura completa. Então, nos dizem que há 5 Sefirot, vamos colocar aqui, há 5 Sefirot que tem Keter como a mais elevada, Chokhmah, Binah, Zeir Anpin e Malhut. Aí estão as 5. As 3 primeiras, Keter, Chokhmah e Binah, têm uma relação direta com o sistema superior, de forma absoluta. E Zeir Anpin, que é a conexão do mundo superior para chegar a Malhut, está composto de 6 Sefirot. E as 6 Sefirot são Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Então, aí vocês têm as 10. Ou seja, pergunta o Ricardo. Explique, Ricardo. Então, 6 estão contidas na Sefira Zerampi. Obrigado, Ricardo. Porque se vocês lerem nos livros do Baal Sulam, especialmente do Ari, ele menciona Tiferet e tem relação com a 6, e Zerampi. E Zerampi significa rosto pequeno. Portanto, o sistema da estrutura da criação está composto
do que vimos. 5 mundos, 5 Partsufim e 5 Sefirot. Mas, com relação a nós, são 10. Então, se não teríamos 5 dedos apenas. Por isso que temos 10 dedos, que são as 10 Sefirot. Agora, como isso funciona? Através do que se chama o Partsuf. E vimos que essa estrutura do Partsuf é muito importante em todo o funcionamento. E dissemos que o Partsuf é uma estrutura ou corpo espiritual. E essa estrutura ou corpo espiritual tem 3 partes. 3 partes. Sempre, se vocês observarem, isso é o que vimos na classe. Lembrem-se que nós dissemos que havia, vamos colocar outra cor aqui, havia um limite, primeiro, chamado Tabur, e um limite segundo, que se chamava Parsá. Então, o Tabur, só um pouquinho, sendo um Partsuf que você está falando? Ou P? P e Tabur? Sim. O que explicamos aqui, você fala, bom, quando falamos da estrutura da criação, nós falamos e dizemos, sim, que havia Tabur e Parsá. Sim. Nos 3 primeiros Partsufim de Adam Kadmon, vimos que havia apenas até o Tabur. Isso. Mas quando veio o processo do que chamamos da quebra ou revelação do atributo de Binah, se criou um novo limite, o Parsá. Então, por isso, a estrutura que dizemos aqui é a estrutura que existe em todo o sistema, ok? É isso que se explica, ok. Portanto, essa estrutura chamada Partsuf é uma estrutura que contempla a parte superior, chamada Rosh, a parte do meio, que é o Tor, e a parte final, que é o Sium, ou Sof, né, no meio. E como isso funciona? Funciona com base a uma estrutura da entrada das luzes. Mas para que essa estrutura das luzes entre, explicamos que cada um destes tinha uma divisão. Que contava e conta com 5. Desculpem a desorganização aqui das linhas. Portanto, isso funciona com base à chegada das luzes. E nós dissemos que isso funciona com base às luzes. E que a luz que vem se chama Or e Achar, que é a luz direta. E estava certamente com uma estrutura, se encontrava com uma estrutura, um massar, um filtro, e isso permitia que só passasse um pouco
dessa luz. E nós chamamos isso de orpinimi, ou luz interna. Mas havia uma ação aqui muito importante, que é a característica da criatura. Que a criatura produz, por meio da restrição, uma luz distinta, uma luz própria, que é o or-roser, ou luz refletida, perdão. Uma pergunta da Colômbia. Está dizendo que a parte é Sof e não Sium. Então, para corrigir isso, Roshtor Sof. Isso, Sium é o fim, é os limites. Guf é corpo. Então, Guf, vamos mostrar o tablet. Guf é a mistura, Rosh é a cabeça, e Guf é a mistura de Tor e o Sof. E Sium é os pés, lá embaixo. Coloca Sof em vez de Sium ali, faz favor. Obrigado. Então tem Rosh, que é a cabeça, Tor e Sof, formam o corpo. Mas, Rosh, Tor, Sof. 3 partes, digamos assim, do Partsuf. Isso é semelhante ao corpo humano. Depois vocês vão entender porque é semelhante ao corpo. E é bom aprender aí. Aí tem o massar, os discernimentos, os cálculos, como uma cabeça, como se alguém pensasse. É aí que se faz o quanto eu posso usar da luz. Posso trabalhar até onde posso chegar. O quanto permito que faça essa ação. O Tor são desejos que estão sobre o tabor, sobre o umbigo, e esses desejos são com a intenção de doar. E abaixo do tabor, ou seja, o que é Sof são desejos que eu não tenho a intenção, não posso trabalhar com a intenção de doar. E por enquanto, está abaixo do umbigo, da extremidade. Sim, que é a parte que marcamos aqui. Este é Sof, e Sium são os pés. O fim do fim. E há uma divisão entre Rosh e Tor, P que é boca, e entre Tor e Sof está o Tabor, que é uma linha como um umbigo. Tabor. E Guf seria a soma de Tor com Sof, como um corpo. Guf é corpo. Obrigado, agora está claro. Obrigado. Então, as ações das luzes que entram e as que são restringidas, depois voltam por meio de uma ação importante, que é a luz, Or-Makif, ou luz circundante. Essa luz circundante é que vai produzindo a correção deste Partsuf e também capacitando, preparando Orpinimi, ou perdão, aonde está Orpinimi, na parte do peito do Tabor, preparando para receber mais luz. A que nos referimos neste conceito? Ou seja, se quando vem Oriachar, que é 100% de luz, e só entra 20% como luz interna, Orpinimi, 80% é luz refletida. E quando volta ao Or-Makif, volta com uma porcentagem que vai depender da quantidade de preparação, de restrição, de esforço que faz esse Partsuf. E é assim, então, que neste caso entra, digamos, 2% mais. Os 2% de luz que entra
capacita esta parte que está aqui entre P e Tabur, para que na próxima chegada de luz já não receba 20, mas sim 22%, ou seja, esteja adaptada para receber mais luz. Mas aqui é algo muito importante. Muito importante. E vamos marcar com uma cor que possa ser vista. Esta orpenimia, que é 20%, e a Or-Rosier, que é 80%, dão origem a uma luz que nasce da restrição da criatura. E essa luz se chama Or Hassadim. A Or Hassadim é a luz que nasce da restrição, neste caso, do Partsuf, que permite fazer verdadeiros processos de correção. Portanto, quando este quadro ocorre, é que pode haver correções no sistema. É assim que vimos que o Tzak, que dá origem ao mundo de Nikudim, é capaz de fazer as correções. E que correções nós vimos? Que aconteciam? Que das 10 Sefirot se produzia então uma estrutura. Vamos fazer aqui mais rápido. Uma estrutura composta de 10 Sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Sefirot. E essas 10 Sefirot, cada uma tinha suas próprias características. E os cabalistas nos ensinam que se produz uma correção e as 6 primeiras vamos marcar com uma cor distinta. As 6 primeiras adquirem o atributo de vasos de doação. E as 4 últimas como vasos de recepção. Portanto, fica um Partsuf na parte superior, chamado pequenez, e abaixo grandeza. Então, pequenez e grandeza. Então, não podia produzir-se um trabalho dessa forma, de correção. Portanto, se produz o seguinte fenômeno. Se observarem aqui, o que ocorre? Se misturam os vasos. Portanto, isso se chama a quebra dos vasos. E a quebra dos vasos é a que dá origem
há todo um processo onde aparece Adam Arishon. E quem é Adam Arishon, Ricardito? A alma criada. E nós dizemos que este Adam Arishon estava composto da totalidade de todo o sistema. De todo o sistema, de todas as almas, de todo o sistema. Inanimado, vegetal, animal e falante. E dentro do falante, ou seja, de toda a criação, sim, de todo o sistema da criação. E dentro do falante, aparecia um sistema composto de 600 mil centelhas. Mas, que é uma alma. Certo? Bom, já tem perguntas? Sim. De Toluca, faço uma pergunta. Como sabemos que temos uma carência? O que é uma carência? É um desejo. Mas essa carência de onde vem? Segundo a Kabbalah? Sim, segundo o que estudamos. Quando vimos a criação do Criador, vem de uma Rishimon liberada. É um momento no desenvolvimento da pessoa onde surge um desejo que não havia antes, é novo. É um desejo por algo. Há desejos deste mundo que aparecem de tempo em tempo, como sede, e uma vez que eu busco e satisfaço, esse desejo se vai. É a característica do nosso mundo. E assim eu vou me desenvolvendo. O que não poderia se dizer um nome de 500 anos atrás, com hoje, quando vemos um animal, o animal de 500 anos é igual ao animal, por exemplo, o cachorro de 500 anos é igual ao de hoje, ou de 1000 anos. Entretanto, no falante, se vê o que muda são os desejos, uma evolução dos desejos. E o fundamento é a evolução deles. Como representa, inclusive, formas de organizar como sociedade, depois estados mais totalitários, até depois chegar ao liberalismo, capitalismo, até o nosso dia. E também a pessoa passa por várias fases de desenvolvimento do desejo. Desejos básicos, sociais, até chegar a um desejo em particular, que é o desejo pela busca da origem, do porquê desta vida. E esse é um pouco o desenvolvimento dos desejos. Agora, o que vimos, não há nada além dele. Os desejos, que é o desejo do Criador, pelo qual não se restringe nem se usa os desejos. E a Kabbalah começa a ensinar que se coloca uma intenção sobre o desejo. E esse é o trabalho que vem no próximo nível, digamos. E agora trabalha com a intenção sobre o desejo que se revela. Não ir contra ou destruir o desejo, é sua natureza. A nossa natureza é desejo de receber. Então temos que saber dirigir com a intenção correta o desejo. Então a carência é um desejo. O que significa carência? Se a pessoa não tem desejo por algo, não pode desejar. Se não sabe que existe, também não pode desejar. Então a Kabbalah começa a abrir a pessoa, dizendo que há uma realidade que ela não conhece. E uma força chamada doação que também não conhece. Uma força de amor. E que assim se relaciona o Criador com a pessoa. E a pessoa começa a pensar como fazer. Ou seja, que não pode fazer sentido. Até estudar. E a luz que reforma começa a mudar a pessoa. Começa a abrir algo nela. Então a mente começa a trabalhar. Como conseguir essa conexão com o Criador? Como revelar o que está oculto?
e começa uma situação entre desejo, intenção e pensamento, até que se abre cada vez mais e alimentando. E a criatura funciona para poder fazer algo, eu tenho de certa forma ter uma conexão ou conhecer o que desejo. Não posso desejar o que não conheço. E a característica do que acaba de explicar o Rodolfo, ou seja, que o vaso de doação se misturar com os vasos de recepção, é que de alguma forma, se o vaso de recepção não tivesse uma parte de doação, seria impossível mudar sua natureza, que é dirigida por muita intenção, e não estaria no seu mapa mental, digamos assim, no seu discernimento, que poderia saltar de um desejo de receber, que é uma natureza totalmente contrária ao Criador, e como ser como Criador. Então, graças a essa mistura, este vaso de recepção pode ter a intenção de doar, porque está misturada a uma porção, uma parte dela, que pode desejar que aquele que ainda não tem, tenha uma pequena parte, faz crescer esta parte, e ela se torna a coisa mais importante do que tem, que é a recepção. Então, podemos mostrar um objeto ou algo com um sabor que não conhecemos, e uma vez que obtemos, que somos capazes de senti-lo e percebê-lo, podemos desejá-lo, porque começa o desejo por aquilo que perdemos, porque queremos voltar a sentir, que começa com o olfato, o gosto, o tato. De uma ou outra forma, podemos voltar a sentir o que já conhecíamos. E uma vez que começamos a interagir com a realidade nos fala de uma realidade oculta. E de alguma forma temos que começar a interagir com essa realidade. Até que a nossa mente começa a ver qual a nova realidade. Aquilo que não está oculto se revela. Então começamos a sentir, buscamos e começamos a adquiri-la. Ao adquiri-la, começamos a sentir algo mais profundo da sua sensação. E nos dá prazer. E começamos a entender o que é amor e doação. E ter uma relação com a força de doação que emana de uma fonte. Graças a que sentimos sua presença e influência entre nós. E o que estava oculto e fechado, não éramos capazes de sentir que existia, e começamos a entender e a sentir, entendemos que existe. Depois queremos mais. Vamos avançando dessa forma, neste caminho que nos aproximamos dessa sensação cada vez mais profunda, também em altura, largura e profundidade. Então é um prazer distinto, que não era conhecido pelos 5 sentidos que tínhamos, mas a mente continua com o desejo. Então, como fazer isso? Para que a pessoa tenha um desejo pela espiritualidade, se não conhecíamos antes, nem percebê-lo. É assim como se começa a estudar. É assim como os cabalistas começam a ensinar como a pessoa deste mundo pode aceder a outro mundo. Porque há sempre a relação entre luz e vaso. E nós somos as criaturas. Somos seres que somos sensíveis e precisamos de contrastes. Sem contraste não temos percepção. Então todos os nossos sentidos são com base numa membrana, um maçar, retina, tímpano, pele, todos os sentidos têm um maçar, uma membrana, e nos relacionamos com a luz pela membrana, tanto físico e espiritual. Para perceber a luz e fazer a luz interna, precisamos da membrana, do maçar. Depois começamos a entender como interagimos e como nos ensinam a entrar no que estava oculto. Obrigado, Ricardo. Bom, vamos deixar então este gráfico anterior no que temos no tablet. No mundo de Ansoff, então, há uma alma que tem 600 mil centelhas, mas é uma. A percepção e o homem vai fazer sentir no sistema
dos homens separado. Agora, qual o processo então? É que cada ser humano, quando tem o ponto no coração. Bom, então todos têm um ponto no coração? Pergunta o Ricardo. Bom, você diz quando tem o ponto no coração. Todos têm o ponto no coração? Sim, mas nem todos têm desenvolvido. Isso. Isso, quando se desenvolve, é isso que desenhamos aqui. Então, todos os seres humanos que estão aqui têm o ponto no coração, porque são partes do sistema, mas apenas os têm revelados, ou seja, demonstram, os que conseguem conectar-se com suas centelhas no mundo superior. Em outras palavras, a pessoa na linha do tempo se conecta com essas centelhas e começa a desenvolver o que conhecemos como o ponto do coração. E este é um processo que a pessoa começa a viver desde o menor, este grau pode ser o maior. Então, a conexão é este processo, que ele sobe e ascende por meio da conexão desta centelha da alma de Adam Rishon. Portanto, a cada pessoa se revela o ponto no coração quando tem este desejo de aderir-se ao superior. Qual é o superior? O superior é a parte da sua alma que já está corrigida em Ensof. Mas este processo, antes de 1995, poderia acontecer em várias vidas, ou seja, passar de um nível ou dois, três, quatro níveis, não importam quantos, poderiam ser várias reencarnações. Mas a partir do ano 1995, uma pessoa em uma única vida pode ter o processo do preenchimento completo do seu ponto no coração. Ou seja, em uma única vida, conseguir a correção completa e conexão completa com sua centelha, ok? Já perguntas, Ricardo? Sim. Luiz Lopes do Equador. Todos nós temos uma Rishimon? Certamente. As Rishimon vão se revelando. Como nós começamos a classe, isso está em ocultação e deve ser revelado. As Rishimon, bom, vamos fazer um gráfico rapidamente que tem a ver com isso. Então há o que se chama a descida e a subida. Quando baixaram as luzes manifestadas nas almas, através de todos esses níveis que vimos antes, cada uma delas, bom, são 125 degraus? Sim, os 5 mundos, sim. Vamos colocar então, diz o Ricardo, para que as pessoas se lembrem. Então, vão ficando aqui impressões na descida. E essa relação entre a luz e o desejo? Isso. É como uma reminiscência, como um gênio espiritual, né? As Rishimon, isso.
com uma informação que vai ficando na alma, na medida que baixa. Sim, como você me disse, amigo. Então, 125. Agora, os 125 níveis são Reshimon variadas, diversificadas, muitas. Podem ser muitas, muitas. Então, cada pessoa tem uma particularidade como acendeu a centelha da sua alma. Sim, mas o modo de acender é diferente. Então, é como se houvesse algo em que a pessoa vai vivendo no seu mundo até acender, vai liberando a Reshimon da informação que ficou na sua descida por meio dos mundos. Então é como se fosse retirando um novelo, desfazendo o novelo. Então, na descida através dos 5 mundos, a pessoa já tem essa informação espiritual que ficou com uma lembrança, uma reminiscência, uma Reshimon dessa descida a este mundo, e agora começa o caminho de volta no seu desenvolvimento até ser um ser humano. Deste nível começa a se liberar que já está nisso, os mundos estão dentro do homem. Então a pessoa começa o caminho de volta e toda a humanidade alcança o nível que tem que chegar, que é adesão com o Criador, para revelar todo o bem que o Criador quer dar às criaturas, esta alma única criada. Portanto, Ricardo, para que as pessoas vejam o gráfico, as Reshimon são impressões que depois se conectam por meio do trabalho de subida. Portanto, o homem começa a ascender por meio das Reshimon. Então, essas Reshimon, que são impressões que vêm do processo de descida, o homem começa a ascender e começa a tomá-las. A tomá-las. Isso, um conceito. Ou a revelá-las. Sim. Não é tomar isso, estão dentro, isso fazem parte. Obrigado, Ricardo. Isso. Começam a revelá-las. É como um novelo que vai se revelando. Então vai se desenvolvendo, ascendendo, então essa Reshimon. Então aqui vem uma pergunta de Gonçalo da Colômbia. Para conseguir a correção neste tempo, depois, no final do século XX, digamos, nos falam entre os 95, teve que passar por vários sofrimentos? Ou seja, para realizar a correção temos que passar por vários sofrimentos? Nosso querido professor Michael Leitman diz que o processo da correção pode ser vivido em 2 graus, sob 2 formas distintas. Por um lado, na forma de Beitô, nós vimos isso no nível fundamental, ou Arishena, que a tradução é Beitô em seu tempo e Arishena apressá-lo ou acelerá-lo. E a Kabbalah explica, diz o Ricardo, que podemos fazer pelo caminho doce, rápido, seguro, consciente, e não às cegas, porque a sabedoria que está oculta se revela ao homem, porque de fato é por isso que no fim desta época é quando a sabedoria vem a se revelar, porque a humanidade já está preparada, e seu desejo de saber chegou a tal nível de desenvolvimento que já começa a corromper-se em si mesmo, ou seja, já chegamos ao máximo de desenvolvimento que podemos chegar neste mundo, e a única coisa que nos resta é subir ao Criador. Sair do grau animal, em que somos conscientes que existimos, a um grau mais desenvolvido que de Adão, semelhante ao Criador, ou seja, um grau de ser humano. E a Kabbalah nos explica isso, nos explica como podemos levar este processo à nossa vida e também aos que nos rodeiam. Explicar ao resto da humanidade como podemos conseguir uma subida rápida, segura, pelo caminho da aceleração deste processo, que é o nosso destino.
E o Criador quer nos dar esta luz e nos preencher com todo o prazer que nos prepararam. E a Kabbalah vai nos explicando de onde viemos, quem somos, como somos constituídos, construídos, como interagimos, como somos uma única alma, como estamos conectados enquanto nos vemos separados hoje. E como podemos nos desenvolver acelerando este processo. E à medida que vamos avançando, vamos pelo caminho da luz, não pelo caminho da escuridão. Vamos pelo caminho do mesmo desenvolvimento bom e benevolente e descobrimos que é amor e sempre foi doação. E o nosso filtro de receber, nosso egoísmo, é que não nos permitia ver nem sentir a realidade. Vamos começar a entender por que sofremos, o que nos falta, o que significa correção. Qual a correção que temos que realizar? O que é isso da correção em si que deve o ser humano fazer? É um ato? É algo mais interno? É uma relação com o outro, com o próximo? Para chegar a amar ao próximo como a ti mesmo, o que significa este grau e este nível? Que é o amor, o que é o próximo? E quem sou eu para poder chegar a desenvolver essa correção? Pelo bom caminho, os cabalistas explicam o que podemos realizar como humanidade. E não pelo caminho às cegas, que está oculto. Toda essa sabedoria está oculto o caminho, porque ninguém mandou este mundo e mandou o manual da vida. E a Kabbalah começa a ensinar este manual de como viver, como relacionar entre nós, como fazer uma boa vida e como podemos acelerar este tempo, o desenvolvimento da nossa alma, como podemos encurtar essa reencarnação, esta vida e fazer, em vez de uma vida de sofrimento e cega, sem saber o que ocorre no próximo segundo, se não sabendo na verdade qual o processo que exige que toda a humanidade, a minha pessoa, a minha alma e meu desenvolvimento sejam do mais benéfico possível para que eu possa alcançar um estado de plenitude, o estado onde eu posso receber tudo que o Criador quer me dar. E é isso que a sabedoria que estava oculta se revela. No fim do século XX, os cabalistas esperaram este tempo. Esperaram este tempo para que a humanidade entendesse por que devia haver a carência e perguntou ao nosso amigo o que significava o desejo. Se não há carência, não há movimento e a pessoa não busca, nem alcança, nem quer alcançar este estado. Mas hoje, como a carência está ocorrendo em que, na verdade, nesta vida não tem muito sentido, e nos damos conta que de toda forma de como vivemos, como estamos na prática diária, não concordamos nem conosco mesmos. Estamos em crise em todos os níveis da existência humana, família, educação, saúde, sistema econômico. E vemos em volta, parece que este sistema está quebrado. E nós, a Kabbalah ensina como podemos organizar nosso sistema, mas não há que organizar, há que organizar o homem. Na verdade, a pessoa muda e a realidade muda, porque toda a realidade está dentro da pessoa. E a única coisa que deve se entender, e os cabalistas explicam, é que deve-se ver como fazer a intenção, porque o desejo não vai mudar e vão chegando através desse ensinamento para que possamos alcançar a perfeição. Ótimo, Ricardo, ótimas palavras. São palavras que nos fazem pensar que de alguma forma temos uma responsabilidade. Estamos chegando já no fim deste ciclo. Nós, certo que temos esse conhecimento, e a pessoa quer sempre, fica com a sensação, na verdade, se cada um de vocês, além de compreender teoricamente cada um desses ensinamentos, conseguiram entender a magnitude da grandeza dessa sabedoria. Ou seja, como disse o Rav há poucos dias atrás, temos que agradecer muito que nós temos o chamado da ocultação e revelação. Porque se você sentiu o ponto no coração, não importa qual, se chegou a revelar através de um contato, de um amigo, de um aviso, de uma investigação, não importa. Isso foi colocado desde o alto. De você depende que esse desejo se incremente.
Você deve escolher o meio ambiente, você tem que escolher o método, seguir este processo que foi começado. Ninguém pode fazer por você, só você com seu desejo. Então, esse nível que começamos e que vocês estão participando tem somente validade na medida que vocês começam a sentir que esses ensinamentos estão abrindo uma porta especial, que é a porta da existência, da razão da sua vida. Está entregando as ferramentas e almas para entender e descobrir o mundo em que vive. E ver a ação de todo o sistema. Ver por que o homem atua assim. Ver que uma sociedade muito egoísta, personalista, individualista está chegando a um vazio existencial. E vocês, por meio desse ensinamento, vão compreendendo por que as coisas passam, entendendo que além do que percebem como dor, que percebem como sofrimento, é simplesmente um processo, onde, por trás disso, mesmo que esteja oculto, vou repetir o conceito, existe o Criador bom e bondoso. O método da Kabbalah é um método muito contemporâneo. É um método que qualquer pessoa tem acesso. Não precisa ser um professor nem poderoso. Nenhum aspecto. Simplesmente ter o desejo. O Criador, a luz que reforma, vai incapacitando, preparando, ar-condicionando o seu vaso para cada vez receber mais revelações. É possível que por meio das 20 classes vocês entenderam pouco. Talvez uma palavra aqui e outra, mas a maioria não ficou. Talvez essa estrutura do Partsufim, do Partsuf, dos mundos Sfirot, vocês não podem esclarecer na sua mente. Mas sim saibam com segurança que este caminho vai sendo revelado se tiverem desejo. E agora vem o que falamos muitas vezes durante o curso, na classe, que foi o início. Falamos com respeito à etapa seguinte, que é a que vem agora. O que vai ocorrer com eles? A verdade é que vem, já foi falado em várias classes, nas últimas classes, vem uma etapa importante para todos vocês, que é o grupo jovem. É uma etapa com grandes amigos que temos de Israel, eles têm muita experiência nisso. Eles organizam todos os grandes grupos, todos os grupos da América do Sul passaram por eles. Então, tudo que vimos no nível fundamental e intermediário, vocês terão uma prática mais interna, vivência maior com o grupo. Vão conhecer pessoas conectadas de várias partes do mundo, muitos países. Vão ter uma mesma aula em espanhol com tradução para português e em português. E vai ser uma experiência muito intensa, interessante. E esperamos e sabemos que vai ser ótimo. Vai chegar informações agora em setembro. Haverá 2 classes de preparação em setembro em espanhol. Estamos esperando para ver se vai haver tradução para português. Então aí a pessoa já começa a ter um outro sabor mais interno com respeito à sabedoria. A teoria, depois a prática. Bom, Ricardo, lembre-se, haverá essas classes então em setembro. Vocês receberão e-mails informando se haverá a tradução para português. Se não, em 12 de outubro começa o grupo jovem, a partir de Israel e com amigos do Brasil também, com tradução para português. E eles vão levar vocês por um caminho melhor que nós. Eles são grandes, são de Petah Tikva, do centro do Bnei Baruch, e daí se transmite a sabedoria cabalística. Já foram nossos professores e esperamos que tenham um ciclo exitoso, como tiveram todos os grupos,
a nível mundial, tanto na América Latina, Europa, todos passaram pelo grupo jovem e é uma experiência realmente mais enriquecedora, distinta. E eu gostaria de saber, Ricardo, já vimos conectados? Tem a informação? Algo mais com respeito ao grupo jovem? Não. Mas está ótimo. Vai começar na segunda semana de outubro. E aí vocês vão poder entrar numa etapa de mais conexões, porque aqui certamente vimos no Zoom, talvez não aparece. Ah, está. Vai chegar o convite, então não se preocupem. Vocês receberão e-mails de nós aqui do Brasil sobre a inscrição no Grupo Jovem que começa 12 de outubro e se vai haver tradução para o português das 2 lições de setembro de preparação para o Grupo Jovem. De qualquer maneira, é importante vocês lembrarem que é uma época de vocês revisarem todas as classes do nível intermediário e se preparar para o Grupo Jovem. E também saber que tudo é Bnei Baruch, diz o Ricardo. Somos parte do Bnei Baruch, que nos permitem fazer essa classe sem fim lucrativo. Então, mostrem, por favor. Então, a verdade é que aqui há muitas pessoas que permitem a transmissão deste conhecimento, não só da parte técnica, equipes, internet, câmeras, há amigos que trabalham para que chegue o material escrito como audiovisual. Classes na forma direta, diária, na página da web, que é grátis, sem fim lucrativo. Vocês podem ver PDF, tudo. Então, o nosso Rav Michael Leitman, todo o trabalho que podem ver, o material é graças ao donativo. Porque não há nenhuma cobrança. E todos que trabalham é sem fim lucrativo. E tudo isso é simplesmente pelo desejo de doar. E é uma obrigação. Quando a pessoa entende qual a profundidade e o motivo da sabedoria surgiu no final do século XX, a necessidade que o ser humano tem do seu conhecimento, a pessoa deve somar para que isso possa ser difundido. E se a pessoa deseja, como alguém que quer dar o melhor do seu mundo, o melhor presente ao filho, é essa sabedoria para que possa entender o propósito da sua vida. Por que foi criado e seu destino. Então, todos que trabalham, tanto na disseminação de uma ou outra forma, os que estão na câmera diante de vocês e muitos que estão por trás, fazem um trabalho anônimo para que toda a humanidade possa aceder a este conhecimento, numa sabedoria que vai levar ao desenvolvimento do homem na próxima etapa. Então, muito obrigado. Esperamos vê-los no próximo congresso, físico e virtual. E esperar que tenham um ótimo nível seguinte, o grupo jovem ou novatos. E sempre agradecer a parte técnica, porque vocês só veem nós. Mas há amigos do México, do Chile, amigos que trabalham, Patrícia, Suzana, que é a parte da produção, a parte técnica também, Montserrat, quem mais esteve conosco? Moderadoras, Érica, Fischer, agradecidos por estar aqui, nos sentimos satisfeitos por ter conectado essa sabedoria e dividido com vocês. Muito obrigado por terem permitido entrar e abrir seu computador para poder conectar conosco. Então é um grande prazer, estamos em contato. E não percam o próximo nível, porque vai começar a descobrir certamente os segredos da Kabbalah. Muito obrigado, estejam muito bem, nos encontramos no futuro. Muito obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, amigos.